Big Paw Robbie Clean. Big Paw Robbie Clean. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Ninja Obscuro Produções. Aqui é o Emerson e eu vou falar de algumas coisas que eu gosto, que eu gostaria de trazer aqui pra vocês, seja filmes, games, sei lá, comida, qualquer coisa. E eu vou começar hoje com o filme Pecadores, que lançou agora em 2025. E esse filme tem uma grande chance de levar o Oscar 2025, a não ser se a academia do Oscar lá, que é muito preconceituosa com filmes de terror, que ela pegue e acabe não indicando o filme ou não premiando, ou premiando em categorias menores. Vide quem viu o Anora. Anora não foi um filme assim grande, foi um filme legal, só que não é um filme grandioso para poder ganhar o Oscar de melhor atriz. Eu tava torcendo pela Demi Moore, que eu vi a Substância lá, aí a academia vai pegar e vai indicar filmes que sei lá, que ao meu ponto de vista não merecem estar lá, tipo, sei lá, Emília Pérez, o outro lá, o brasileiro lá, Fernando Montenegro, lá com esqueci o nome da porra do filme, é esquecível também. E já avisando aqui que esse vídeo aqui do Pecadores, ele terá spoilers, ou seja, eu vou contar tudo o que acontece no filme. Então, dá lá seu jeito de ver o filme, tá lá na HBO Max, lá, ou sei lá, deve ter em DVD, Blu-ray, ou Método Jack Sparrow, sei lá. E esse aqui pra mim é o melhor filme de 2025, esse ano só teve lançamento xoxo. O novo Kenny lá e Acompanhante Perfeita, que ambos têm o Jack Quaid lá protagonizando os filmes. Eles são filmes com boas ideias, mas que pra mim são medianos, assim como o Drop, Ameaça Anônima, que é um filme legalzinho, o Contador 2, com o Ben Affleck, que eu realmente esperava mais, e o Premonição 6, que eu vi no cinema, que tinha essas opções aí do Contador 2, do Pecadores, do Premonição 6, tinha o Thunderbolts, que eu ainda não vi. Aí eu preferi ver o Premonição 6, que eu tava mais ansioso pra ele. E tá. O Capitão América Admirável Mundo Novo é um filme muito mediano, ele passa de ano, mas é aquele passada de ano com nota 5,5. E o filme do Until Dawn eu simplesmente achei uma bela da porcaria. E até eu tinha me perguntado nos stories que eu tenho lá no meu Instagram, que eu sempre, quem quiser me seguir é @emerson.carlos, eu posto um monte de coisa lá, inclusive pequenas opiniões sobre filmes que assisto ou games que eu jogo. E quando eu tinha visto lá Acompanhante Perfeito, eu postei isso. É isso que 2025 tem pra oferecer de filme? Do que eu tinha visto, no máximo, daquela época lá quando eu vi Acompanhante Perfeito, era filmes, no máximo, nota 7. E só e filmes tipo assim, do bom, bonzinho, mediano, mas nada de um filme ótimo. Cadê os filmes nota 8 pra cima? Se o filme do ano passado lá, o Better Man lá, o do macaco lá, do Robin Williams, tivesse segurado umas 2 semanas para poder estrear, poderia ser um dos melhores filmes de 2025, que aliás é um filmaço também, fica a minha recomendação aqui para Better Man. Mas o foco aqui, vamos voltar para Pecadores, vamos para a sinopse. Muito bem, o filme acompanha os gêmeos Fumaça e Fuligem no ano de 1932, e nossa, já estamos em 2025, quase nos nossos anos 30. Então o Fumaça e o Fuligem, eles saíram do mundo do crime e voltam para sua terra natal lá no Mississippi. E em 1930, no ano de 1930, não existe escravidão, mas a segregação racial ela ainda é forte naquela região. Os trabalhadores negros às vezes não são pagos com dinheiro, mas sim com créditos, que são moedas de madeira com quase ou nenhum valor. Fumaça e Fuligem abrem uma juke joint. Ai, Emerson, o que seria uma juke joint? Os juke joint são locais onde pessoas negras ou pessoas pretas, nunca se sabe qual que é o termo correto para se falar hoje, negro, preto, mas depende da conveniência política do que está acontecendo agora. Muito bem, então eu vou falar como são pessoas negras, que eu acho que isso é certo aí. Então essas pessoas negras, como na colheita de algodão local lá, essas juke joints são locais onde pessoas negras podem pegar e se divertirem com músicas, danças, apostas e beber de forma clandestina, já que na época lá estava ocorrendo nos Estados Unidos a lei seca. Só que nessa juke joint aparece o mal, muito malvado, que surge para fazer maldades nessa juke joint. O filme ele é dirigido por Ryan Coogler, que escreveu Creed, Nascido para Lutar, e não vi nenhum dos 3 Creeds, é uma falha minha, mas quando fazemos novamente uma maratona do rock, vou incluir os três Creeds para poder pegar e estar vendo.
E também ele dirigiu e roteirizou Pantera Negra e o Pantera Negra 2, o Wakanda pra Sempre. Pecadores e um filme chamado Fruitvale Station, que eu nunca vi, mas vou ter que correr atrás para poder ver. O Ryan Coogler dirigiu poucos filmes e o que ele dirigiu, ele também pega e põe a mão no roteiro. E esses filmes são tidos como verdadeiras joias cinematográficas. E aqui vem o outro lado da moeda do Ryan Coogler, que é o produtor executivo. O produtor executivo é o cara que só entra com a grana, ele não participa muito das decisões. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Ele, Ryan Coogler, ele entrou como produtor executivo em duas bombas. Uma é o Space Jam, o novo legado lá com o LeBron James, e outra é a prastada woke da série da Coração de Ferro. Na colaboração da trilha sonora temos Ludwig Göransson, que passei a acompanhar o trabalho desse compositor a partir da série do Mandaloriano e da série do Boba Fett, que fala o que quiser da série lá do Boba Fett, atuação, efeitos, direção, roteiro, mas a trilha sonora dela pra mim é perfeita, linda. Falei do diretor, falei do compositor, mas só falta falar do elenco, né? Elenco, por sinal, excelente, com Michael B. Jordan, Miles Keaton, Jack O'Connell, Hailey Steinfeld, lá, que fez a Gavião Arqueira, lá da Marvel, a Yumi Musako, Delroy Lindo e Omar Benson Miller. E as corações da Jamie Lawson e a Laura Carmichael. O Michael B. Jordan trabalhou com o Ryan Coogler em Fruitvale Station. E Creed e Pantera Negra, né? E fez uma pontinha no Pantera Negra 2 lá. Ele é um ator e parceiro do diretor sempre, desde Fruitvale Station até tudo nos filmes do Ryan Coogler, que ele dirigiu. Ele sempre dá um jeitinho de aparecer. Aqui ele entra naquele esquema do Van Damme, sabe? Onde ele tem que fazer o personagem gêmeo ou duplo dele. Tem um monte de filmes aí do Van Damme que ele pega e faz isso, como o Duplo Implacável, o Garantia de Morte, o Replicante. E até na série de TV lá, o Jean-Claude Van Johnson lá, até o Time Cop também, que o Van Damme pega e faz isso. O B. Jordan, ele faz os gêmeos Smokestack, que aqui no Brasil ficou traduzido como Fumaça e Fuligem. Como eu vi o filme dublado, eu vou seguir por esses nomes, o Fumaça e o Fuligem. Aí, Emerson, você vê filme dublado, você perde a atuação original dos atores. Ah, você não é cult, você não vê filme de verdade como deve ser visto. Aí, você vê filme pelo celular. Bom, você começou muito bem, mas terminou mal, claro, o reclamão. A dublagem tem muitos casos que melhora o filme. Gostaria de ouvir o Tom Hardy murmurando com aquela voz fina dele, fazendo o Bane no Batman Cavaleiro das Trevas. Ai, Batman, eu vou te matar hoje. Você tem minha permissão para morrer. Ou a voz do Guilherme Briggs lá não ficou imponente lá como a voz do Bane? E eu vejo o filme dublado e legendado a hora que eu quiser, que eu quero, a hora que o tempo permitir. Ver filme no celular ainda ajuda com que eu aproveite o meu hobby favorito, conciliando com o pouco tempo que eu tenho livre atualmente. Afinal, encarar 3 horas de ônibus lotados diariamente é dose. Haja o House Extra Forte lá pra aliviar o meu nervosismo e ansiedade no aperta-aperta e nas mochiladas na cara que eu levo todo dia. E é muito legal que você tenha tempo e dinheiro. Eu não tenho, então eu assisto como eu posso. Capiche? Enfim, voltando ao filme. Michael B. Jordan interpreta os gêmeos Fumaça e Fuligem. Ai, Emerson, você já disse. Cala a boca! Muito bem, os apelidos são alcunhas que derivam de resultados de queimas, né? A fumaça é quando há o fogo. E a fuligem é aquela massa preta encostada que fica ao redor, por exemplo, das chaminés, ou de algum metal, de alguma coisa que queima, aquela massa preta lá. Essa é a fuligem, que é o resultado da queima, por onde também passa fumaça. Na verdade, eles se chamam Elijah Moore, o Fumaça, e Elias Moore, o Fuligem. Eles cresceram em um lar problemático com o pai que era um carrasco com os filhos e esposa. Esse pai tinha uma fama péssima que rondava o país. Uma vez o pai deles deu uma surra em Elias que o deixou todo desacordado, e Elijah, não aguentando ver o que estava acontecendo, pegou e matou seu pai. Esse é um dos porquês do Fumaça e Fuligem serem temidos entre as pessoas, que ele, no caso, o Fumaça acabou matando alguém que era, sei lá, alguém super pica, que era super conhecido como cara fodão, bravo, que era no caso o pai deles. De vez em quando eles eram cuidados pela mãe de Mary, a personagem de Hailey Steinfeld. Eles cresceram e foram para a Primeira Guerra Mundial. Fumaça casado com Annie, a personagem de Yumi Musako, a P15 lá da série lá do Loki lá, a gente.
Annie é uma praticante de voodoo, não confundir com o voodoo lá com os bonequinhos. O voodoo, a prática dele envolve práticas de curandeirismo, ou seja, ela é uma curandeira. Ela e Fumaça tiveram uma filha, mas que faleceu ainda bebezinha. Depois disso, o relacionamento de Annie fica conturbado, com ela não aprovando o caminho que o Fumaça vai lá e segue com o mundo do crime, o caminho que ele pegou e seguiu. O Fuligem temos pegas com Mary, que é interpretada, como falei, pela Hayley Stanfield. Fuligem foi embora, quebrando a promessa de levar Mary com ele. E Mary espera por ele por um tempo, mas cansa de esperar, fica meio ressentida com o Fuligem, mas ainda no fundo ela sente algo por ele. Depois de partir e ir embora e trabalhar para a máfia, Fumaça e Fuligem voltam para sua terra natal e resolvem abrir uma joke joint, que é, como eu expliquei, um local somente onde negros podem se divertir. Então eles compram a serraria velha lá do local e recrutam mais alguns personagens que falarei mais à frente. E agora permitam-me entrar aqui nas vestimentas do Fumaça e do Fuligem, que verão que elas fazem sentido na trama. O Fumaça usa uma boina azul e ele é mais sério e frio. Boinas são usadas para eventos sociais cultos como clubes, associações, eventos mais sérios. Vou entrar aqui um pouco nas cores da boina aqui do Fumaça. Ele usa uma boina azul, certo? O azul representa a calma, a sabedoria, a seriedade e frieza, condizente com a personalidade do Fumaça, que é o que tem uma visão, não uma visão otimista ou pessimista, mas sim uma visão mais realista do que está acontecendo, uma visão mais pé no chão. Agora eu vou falar do Fuligem. O Fuligem usa o chapéu fedora vermelho, e ele é mais bonachão e alegre, sempre sorrindo. O fedora, que é o chapéu que ele usa, vocês podem até ver em outras obras que é o chapéu mais festivo, usado até por vezes por cafetões. A cor vermelha representa calor, energia, rebeldia, intensidade, bem a ver com o Fuligem, mas ela também, veja só o que ela representa. Ela representa fome, poder e violência, dando já pistas do futuro do personagem, o Fuligem. Já que entrei no ramo da psicologia das cores, vou falar um pouquinho mais sobre elas aplicadas em outros personagens. A Annie, ela usa em sua primeira aparição um vestido azul e roxo. O azul já disse é seriedade, agora seriedade, sabedoria. Agora o roxo ele significa criatividade, mistério e é utilizado em práticas holísticas para trazer equilíbrio e é uma cor ligada à magia. Em algumas culturas o roxo é ligado ao luto. E Annie, como eu já disse, ela sente a perda da filha bebê, é uma curandeira e tem ligação com magias. E o branco é a cor da paz, como visto na roupa da Annie no final do filme. O preto é ligado ao luto, ao poder, ao mistério, mais uma semelhança com as características da Annie. Esses foram poucos do exemplo como as roupas e as cores dizem algo sobre alguns personagens do filme ou sobre algum momento do que está ocorrendo. Falei do Fumaça, falei da Fuligem e as cores das roupas dos personagens. Por tabela eu expliquei quem é Annie e quem é Mary. Então eu já vou indo a outros personagens. Sammy Moore, interpretado pelo ator novato chamado Miles Kenton. Miles vem de uma família evangélica e é filho de um pastor que cantava durante as pregações. E no filme o personagem dele, Sammy, também é filho de um pastor lá, o Jedediah Moore, e que é tio lá do Fumaça e do Fuligem, fazendo do Sammy o primo do Fumaça e Fuligem. O Sammy ele é um garoto religioso, mas também é um talentoso tocador de guitarra. Ele é chamado pelo Fumaça e pelo Fuligem para tocar na casa de blues e se apaixona por Pearline durante sua visita na cidade. Delta Slim é interpretado por Delroy Lindo, mas é feio pra cacete. Pelo menos eu acho, eu sou homem. Eu lembro dele nos filmes do Jet Li, como Romeo Tem Que Morrer e O Confronto, aquele filme lá do multiverso de Jet Li. Quem sabe um dia eu traga para Eu Vejo Meus Olhinhos, quem sabe? Vamos esperar. Delta é um tocador de blues que é chamado para participar do show da casa de inauguração da Juke Joint de Fumaça e Fuligem. Eu gosto do Delroy Lindo, ele é um bom ator, mas acho que o roteirista não foi feliz em escrever as falas cômicas dele. Que tem momentos que são sérios e tensos no filme, ele faz uma piada que às vezes não cai bem. Tirando essa aqui, que essa aqui eu achei que ficou legal. Tá sentindo esse cheiro? Eu acho que me caguei. Mas tem outras que... Ah! Aquela maldita cerveja de Chicago. Eu também. Essa piadinha do Alien, ele simplesmente podia ter se engasgado ao invés de ficar nessa enrolação toda. Ou nessa explicação que ele diz que já foi pego por vampiras.
Pra que disso? Como ele é um personagem mais velho, ele deveria ser, sei lá, a voz da sabedoria. E cadê a sabedoria? Eu já tive uma mulher, uma vampira. Ela tinha a pele clarinha também. Me mordeu em tudo que é lugar, menos no pescoço. Enfim, vou citar outros personagens menores, como o Bruno Admilho, que é um grandão que é chamado para ser segurança lá da Juke Joint. Bo Chow e Grace Chow, que são donos do mercadinho que ajudam Fumaça e Fuligem na inauguração da Juke Joint. E Pearline, que é o interesse romântico de Sammy e acaba sendo a cantora lá da Juke Joint. Por fim, o vilão principal do filme, Remick, que é interpretado por Jack O'Connell, um vampiro irlandês que está na região e ouve a música maravilhosa de Sammy, que é capaz de fazer uma música tão pura que consegue rasgar os véus da vida e da morte, invocar espíritos do passado e do futuro, com a sua voz, com o seu talento na guitarra, sua composição e sua voz. Esse dom traz bênçãos e maldições à sua comunidade, como pode atrair demônios no caso de Remick, que é um vampiro. O interessante de Remick, durante o filme ele aparece e transforma o casal em vampiros. E nós, como espectadores, ficamos cientes que Remick é um perigo, é perigoso. Ai, Emerson, sabemos que ele é um vampiro. Acaba com toda a graça da coisa. Nananina, não. Não acaba não. A diversão permanece. Nós sabemos que Remick é um vampiro. Os personagens do filme, eles não sabem. E como estamos cientes dessa informação, sempre ficamos esperando o seu ataque. E o filme, em certos momentos, brinca com a nossa expectativa. Olha, eu posso te mostrar. Eu estava assistindo esse filme com a minha irmã e ela reclamava. Ai, Emerson, cadê o terror? Tô achando que esse filme não é de terror. É chato. E eu dizia a ela, calma, que uma hora o terror chega. Paciência. E antes do ataque do vampiro no filme, ela dormiu. Recentemente eu vi Premonição 6, filme bacana, certo? Mas tinha personagens que mereciam melhor desenvolvimento, a protagonista eu achei ela rasa e chata. Enquanto isso, eu adorei o Eric, que é o personagem, entre aspas, babaca do filme, e o seu irmão que sempre tá em desespero e com medo. E também tem a personagem idosa lá no passado que eu achei ela bem interessante, lá o casal inicial. Os personagens são apresentados o mais rápido possível e muitos não têm desenvolvimento, fazendo com que eu não me importasse com alguns deles, como por exemplo a irmã do Eric, que só fala que tem uma mágoa com o protagonista, pois o protagonista foi pra faculdade e ela não voltava pra visitar a família, e ela era a prima da protagonista e era como melhor amiga, e só. E aqui em Pecadores nós conhecemos personagens secundários, nos é mostrada a rotina deles pela rotina e pelo background deles, vamos juntando as peças e vamos sabendo mais sobre quem é o Fumaça e Fuligem. Com as rotinas deles, com roteiros bem escritos, eles vão conquistando o espectador, a quem assiste. E quando eles são transformados em vampiros, nós que assistimos, sentimos a perda deles, pois o filme pacientemente trabalha os personagens. E voltando aqui ao Premonição 6, a irmã de Eric morre, eu só penso, nossa, poderia ser uma morte com efeitos práticos ao invés de usar esse bonecão de CGI. E quando o Eric em seguida e o seu irmão morrem no filme, eu penso, poxa, matou o melhor personagem. E vixe, matou o coitado do irmão dele também. Ou seja, deu pra entender a diferença entre um personagem secundário bem desenvolvido e um personagem secundário mal desenvolvido. E aliás, em Pecadores, foi com a Mary e com o Fuligem que vive esse sentimento de matarem bons personagens. Personagens bem desenvolvidos. Inclusive meu sentimento de A Bolha Assassina de 1989 na cabeça. Quando a bolha pega o Paul, ela não se espera ver a morte de um personagem protagonista do filme. E fazendo um jabá aqui, eu vejo com meus olhinhos de A Bolha Assassina, dos anos 60 e dos anos 80 aqui no canal. Clique aqui no card, acho que deve estar um desses locais aqui, e seja redirecionado ao vídeo. Ou salve para poder ver mais tarde. E aproveitando o jabá, que eu já estou no momento do jabá, já deixa o like nesse vídeo que me ajuda bastante. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Comente a sua opinião sobre o filme Pecadores, se quer ver o filme Pecadores. E se abaixo tiver uma ferramenta de hypar o vídeo, hype ele, por favor. Vai me ajudar que o meu conteúdo se espalhe muito por aí pela rede do YouTube e que mais pessoas possam ter alcance ao meu canal. Quem sabe isso seja um bem para a humanidade. Ou não, né? Enfim, eu falei da referência que me lembrou agora um pouco A Bolha Assassina. A cena que todos comem o alho me lembrou o Enigma de Outro Mundo, naquela cena lá onde Kurt Russell faz o teste de sangue em todos na estação para descobrir quem que é o impostor.
E obviamente, por se tratar de um filme de vampiros passando-se em uma casa de shows, me veio também a referência de Um Drink no Inferno, um dos meus filmes de terror favorito. Ai, Emerson, então é só um filme de terror maneiro? O filme não é só um filme de terror maneiro, tem entre os principais temas o terror, a música, o racismo, segregação racial contra os negros nos anos 30 e a apropriação cultural. O terror fica por conta do tema de vampiros. A segregação racial, o filme se passa nos anos 30 nos Estados Unidos. A abolição da escravatura ocorreu em 1965. E isso dividiu o país em dois, gerando a Guerra Civil Norte-Americana. O filme se passa no Mississippi, que durante a Guerra Civil era um dos estados mais ricos, e com a abolição da escravidão, que era a escravidão era uma fonte rentável para os agricultores, e com os conflitos da Guerra Civil, o estado acabou se tornando pobre com o fim da escravidão e com os acontecimentos da guerra. O estado só foi pegar esse reerguer em 1938 com a implementação de indústrias e a descoberta de poços de petróleo na região. Os trabalhadores negros raramente eram pagos com dinheiro, mas com moedas de madeira que tinham pouco valor. E não era qualquer estabelecimento que se aceitava esse tipo de moeda. Esse foi um pouco do background dos anos 30 lá no estado do Mississippi. Se puderem dizer mais algo aqui nos comentários que possa estar agregando algo... Tá agregando informações, por favor, usem nos comentários. A apropriação cultural é uma metáfora com o vampiro Remick, um vampiro irlandês que quer se apropriar do dom musical de Sammy, que é um músico negro. Elvis Presley, até hoje, mesmo depois de sua morte, é controverso, pois ele utiliza elementos do rock, da música gospel, música de igreja, e da música afro-americana em suas canções. Aí fica a cargo de cada um de vocês decidirem, verem aí a carreira de Elvis Presley, ouvirem suas músicas e chegarem à sua própria conclusão. E por falar em música, a parte musical é aqui onde o compositor Ludwig Göransson brilha. A trilha sonora desse filme mesmo remete a blues, gospel, ao rock, mistura cenas de terror. Para mim, o Ludwig já virou lenda entre os compositores da cultura pop, como Hans Zimmer, Harry Gregson Williams, Jerry Goldsmith, Basil Polidori, Frank Stallone, Ennio Morricone, Danny Elfman, Trent Reznor, John Carpenter, que também compõe música para seus filmes, aposto que essa daí vocês não sabiam. E por fim, o mestre Nobuo Uematsu, que compõe as músicas de jogos de videogame da Square Enix, como Final Fantasy e Fruit Mission. E aqui um pouco da trilha de Ludwig Göransson, por favor YouTube, sem copyright. Como essa luta de Din Djarin versus Moff Gideon em O Mandaloriano, que inclusive Moff Gideon é uma trilha essa trilha do Moff Gideon é a trilha que define o personagem. Nesse momento que se usa a trilha sonora, é bem momento de Final Boss de videogame. Ou essa dos créditos de O Livro de Boba Fett com esse clima de jornada. Ou esse som de pisadas do Oppenheimer. E ainda no tema musical, eu gosto muito dos números musicais de Pecadores. Eles são muito bons, mas confesso que gosto mais das de Remick, perfumada por Jack O'Connell, como a Rocky Road to Dublin, e a participação de Lola Kirk e Peter Dreymanis, como Big Poor Robbie Clean e Will We Go, Let's Go. Enfim, o filme está disponível hoje, até a data de gravação desse vídeo aqui, dia 3 de 8 de 2025, disponível na HBO Max, HBO, sei lá como que se chama hoje. Tem serviço de streaming aí da Warner que não se decide o nome. Assistiu Pecadores? Gostou? Não gostou? Fale comigo aqui nos comentários e não esqueça de deixar o like ou o dislike, né? Vamos ver? O dislike também é um caminho, é um recado. Se inscreva no canal Ninja Obscuro Produções, compartilhe o vídeo e vejam outros vídeos no meu canal. Talvez aí no seu aplicativo do YouTube tenha um botão de hypar, dê um hype nesse vídeo que vai me ajudar pra caramba. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Fiquem com Deus e... On the summertime is coming, and the trees still blooming. The white mountain thyme grows around the blooming weather. We will go, let's see go. Merece palminhas? Eu fiquei mal. Você cantou só e somente pra você.